Oi pessoal, meu nome é Marco Ferreira e eu gostaria de fazer uma denúncia pública contra o órgão de trânsito do estado de São Paulo, contra o CETRAN São Paulo, presidido pelo senhor Frederico Pierotti. Esse senhor que é aposentado do serviço público com um salário superior a 15 mil reais e que recebe um salário do CETRAN de pouco mais de R$ 1.600. Primeiro, uma pessoa que é aposentada com salário de mais de 15 mil reais, trabalhar por um salário de R$ 1.600 deve ser porque ele ama o que faz. Ou, e eu não estou afirmando, mas eu estou suspeitando, que haja um grande esquema dentro do CETRAN do estado de São Paulo, que aí sim vire muito dinheiro para essas pessoas. Por que eu estou fazendo essa denúncia pública? Porque eu trabalho com recursos de multas, eu trabalho com defesas de autuações e pontuação na habilitação. É uma profissão honesta, ética, moral, tá? A gente não engana a lei, a gente cumpre a lei. E eu vejo muitas multas ilegais, E nós fazemos o recurso dessas multas ilegais, principalmente para os municípios e para o DER. O DER que tem nas suas JARes, nas suas juntas administrativas de recursos de infrações, esposas e maridos de funcionários públicos de alto escalão, que nada sabem de trânsito, que nada sabem de autuações e que nada sabem de processo administrativo, mas que têm o poder de julgar, recebem dinheiro público para julgar as suas multas. E eles indeferem tudo, por mais ilegal que seja essa multa, porque não tem fiscalização, são cargos apadrinhados, políticos e que estão cometendo irregularidades e ilegalidades patentes escandalosas e ninguém fiscaliza isso, porque ninguém entende como funciona o mecanismo. Eu estou aqui falando isso aí, mas eu já fiz denúncias no Ministério Público, estou fazendo mais denúncias no Ministério Público, que é o órgão de controle externo das polícias e do Estado, do Poder Executivo, e todos os órgãos de trânsito são do Poder Executivo. Esse senhor, presidente do CETRAN, ele é quem recebe, por lei, ele é quem recebe os recursos que você faz para o CETRAN. Chegando até ele, ele vê a multa ilegal, ele vê que o recurso é legítimo, ele observa que todos os requisitos são suficientes e ele sabe que ele deveria cancelar a multa. Mas em razão dessa participação nesse esquema monstruoso de enriquecimento ilícito, inclusive do ente público, não só do ente público, mas de diversos investidores, empresas de pedágio, empresas fabricantes de equipamentos utilizados e etc., que envolve muita gente, inclusive muitos políticos e muita gente grande, e que esse ano vão desviar muito mais dinheiro para pagar as campanhas eleitorais, e se eu estiver mentindo podem me processar, tá? Porque todo mundo sabe que isso é verdade. E aí esse senhor, ele pega o recurso, ele vê que a multa é ilegal, ele vê que a multa é manifestamente ilegal, mas ele usa um subterfúgio. Aí ele vai lá e coloca assim: segundo o artigo 282, parágrafo 4º, o recurso deveria ter sido feito até o prazo de vencimento da multa, e não foi feito. Ou a JARe, quando julga o meu recurso, ela intencionalmente não notifica o infrator, o condutor recorrente, no prazo legal. E aí dá mais de 30 dias entre o julgamento e essa notificação. E quando você recorre para o CETRAN, já venceu em tese esses 30 dias, que eles entendem que são legítimos para cancelar, para precluir o seu direito. Entretanto, ele usa o artigo 282, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a multa deve ser recorrida até o seu prazo de vencimento. Pois bem, senhor presidente do CETRAN, eu vou ensinar para o senhor, né? Porque eu duvido que o senhor não saiba, porque os senhores têm empresas que dão cursos para as prefeituras, que dão cursos para particulares, os senhores membros do CETRAN vendem livros, né? Escrevem livro de trânsito todo o tempo, então os senhores cumprem o parágrafo 2º do artigo 15
do artigo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que os membros do CETRAN devem ter notório conhecimento de trânsito. Então, os senhores têm notório conhecimento de trânsito. Não é desculpa para o senhor dizer que não sabe da lei. Eu não sei se o senhor sabe, mas o artigo 286 do Código de Trânsito Brasileiro, seu parágrafo 2º, diz que a multa paga pode ser recorrida e quando você comprovar que ela é ilegal, que ela foi irregular, quando você cancelar essa multa, você recebe seu dinheiro de volta. Então, a multa paga, não existe preclusão para ela, salvo a preclusão do Código Civil e a preclusão que tem lá na Lei 9873 de 99, que é de 5 anos, né? A preclusão civil de 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, eu posso recorrer dessa multa paga a qualquer momento. Viu, senhor Frederico? Então, estou ensinando para o senhor, porque é impossível que o senhor não saiba isso. Tá? Alguém está ganhando muito dinheiro para o senhor não saber isso. E aí, mas a multa não foi paga e você recorreu depois do prazo. Então, eu sugiro para o senhor ler o artigo 284, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, inserido pela Lei 13.281 de 2016, que diz que a contestação pode ser feita a qualquer tempo. A qualquer tempo. E esse a qualquer tempo é dentro da preclusão de 5 anos que o Estado tem para cobrar o particular. Então, eu faço o recurso da multa ilegal para o órgão de trânsito, que participa do esquema. O órgão de trânsito sabe que ele pode julgar sem critério. E aí eu recorro desse julgamento sem critério, vai para a JARE, para a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que é nomeada pela mesma pessoa que nomeou aquela autoridade de trânsito que julgou de forma ilegal. Por exemplo, multas ilegais de zona azul, que nós sabemos que a fiscalização é ilegal. Multas de pedágio, multa de pedágio que não tem fotografia. Quem fez essa multa? Aí você vai lá no site do DR e você digita lá para saber a cópia da multa, para ver a microfilmagem, para ver a fotografia do veículo, e não tem uma papeleta produzida pelo particular, que foi encaminhada para o órgão de trânsito, e depois esse órgão de trânsito faz sua multa. É ilegal, artigo 280, parágrafo 2º e parágrafo 4º, está dizendo lá muito claramente, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 280, parágrafo 2º e parágrafo 4º, quem pode fazer e em que situação pode ser feita essa multa. E aí vai para a JARE e a JARE julga. Isso aí demora meses para julgar isso aí, enrola. E aí ela julga isso aí em abril, mas ela só vai comunicar para a pessoa em maio, ou em junho, ou em julho. E aí quando essa pessoa entra com recurso no CETRAN, né, que é o órgão máximo estadual, que é onde encerra-se o processo administrativo, esse senhor que eu estou denunciando aqui, ele pega e ele não encaminha para julgamento. Ele, como detentor da autoridade, ele olha lá e fala assim: está precluso o direito dessa pessoa. Essa multa é absolutamente ilegal, mas ela não preenche os requisitos de admissibilidade. Então eu vou cancelar esse recurso aqui e vou mandar para a pessoa. Encerrou-se o processo administrativo e ele perdeu. Se ele quiser, ele acione judicialmente. Só que a pessoa vai gastar com processo judicial, né, um absurdo, porque ele tem que pagar para o advogado, ele tem que pagar para ajuizar a ação, né, judicial, e aí ele vai gastar muito mais do que se ele fosse pagar a multa. Então ele se resigna e paga a multa ilegal, porque o órgão de trânsito fraudou o processo, né? Então eu entendo que isso é uma organização criminosa, E aí eu quero saber, quem está tomando providências quanto a isso? Como nós podemos combater essa formação de quadrilha dentro do serviço público? Pessoas que recebem para julgar as nossas multas e elas julgam de acordo com empresas privadas, de acordo com patrimônio próprio, de acordo com interesse de terceiros que não a soberania do interesse público. Então fica aqui a minha indignação, a minha denúncia pública. Vou levar a conhecimento novamente do Ministério Público, vou cobrar do Ministério Público, e se alguém que foi denunciado aqui nessa postagem estiver insatisfeito, pode me processar. Meu nome é Marco Ferreira, eu sou de Piracicaba, da empresa Recursos de Multas Piracicaba. Minha empresa é legal, é lícita, tá tudo certinho na justiça, então os senhores podem vir aqui e me processar, tá? Porque eu estou processando os senhores, porque tem que acabar essa patifaria.